O problema da falta de oxigênio no Amazonas foi marcada por mortes. Correrias na fábrica de oxigênio. Pelo amor de Deus, amigo, me ajuda, pelo amor de Deus. Vai lá na sua casa que eu garanto que tem uma unidade móvel montada para sua família. Seu governador safado! E desespero de famílias que tentavam impedir a morte de seus familiares. Merda de merda! Assassino! Ladrão! Mas o governo do estado do Amazonas alega dificuldade em receber as ajudas para o estado. E hoje nós estamos no momento mais crítico da pandemia, algo sem precedente no estado do Amazonas, em que enfrentamos muitas dificuldades para conseguir insumos. E como todos têm bem acompanhado, a nossa principal dificuldade agora tem sido a aquisição de oxigênio. Mas inúmeras doações de oxigênio foram enviadas para o Amazonas com rapidez por artistas nacionais e até pelo governo venezuelano. Outro problema que está ocorrendo na capital é a falta de comunicação com quem quer ajudar o estado. De acordo com a coluna de Rubens Valente do site UOL, diplomatas acusam o governo em dificultar a chegada de ajuda dos Estados Unidos ao estado. Em conversas reservadas ao governo do Amazonas, há as dificuldades para obter um avião emprestado dos Estados Unidos para o estado durante a crise do coronavírus. Os diplomatas dizem que o governo estadual pediu apoio aéreo para transporte do produto no dia 14 de janeiro, o pior momento da crise, quando pacientes morreram em hospitais por falta de oxigênio no mesmo dia. No último sábado, o chanceler Ernesto Araújo conversou por telefone com o então secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, o braço direito do então presidente Donald Trump. Ambos deixaram o governo americano 6 dias depois. Na conversa, Pompeo se colocou à disposição para colaborar. O Brasil ficou de encaminhar os detalhes sobre a ajuda, como, por exemplo, o local em que o avião pousaria, a especificação exata da carga que carregaria e para onde levaria. Sem esses dados básicos, a colaboração teria dificuldade para ser organizada. A primeira resposta foi considerada genérica demais. O governo do Amazonas pediu que a carga fosse trazida de Fortaleza sem maiores detalhes e que o governo estadual chegou a ser comunicado pelo governo federal a se explicar diretamente à Embaixada dos Estados Unidos, já que o Itamaraty dizia estar fazendo tudo ao seu alcance e queria demonstrar aos norte-americanos que o problema não estava em Brasília. No dia 18 de janeiro, o governador Wilson Lima dirigiu uma carta oficial por e-mail ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Champ, para dizer que havia subsidiado com informações o deputado federal Marcelo Ramos do PL Amazonas, a fim de que ele esclarecesse publicamente que a embaixada estava colaborando com o Brasil. O anúncio de Ramos foi divulgado nas redes sociais, bem como uma oferta de 2 aviões feita pela Unicef, que também aguarda definição do governo federal, e que dizia: em nome do povo do Amazonas, gostaria de agradecer os esforços realizados até aqui pela embaixada em relação às negociações ora em andamento, no sentido em estabelecer uma cooperação entre os Estados Unidos, o Brasil e o estado do Amazonas, no sentido de providenciar e operacionalizar ações para ajudar os cidadãos amazonenses frente à séria crise sanitária resultante da pandemia do novo coronavírus em nosso território. E lhe comunico que já repassamos ao parlamentar a informação atualizada sobre as negociações em andamento. Nesse sentido, o parlamentar fez o reconhecimento público e o agradecimento à embaixada e também ao governo norte-americano. Diz a carta do governador. No mesmo dia da carta, dia 18 de janeiro, o deputado postou em rede social que a embaixada americana já havia disponibilizado a aeronave para o transporte de oxigênio e que estava faltando apenas o Ministério da Saúde confirmar a necessidade da aeronave. Sobre essa situação, o programa Amazonas Diário enviou um e-mail à assessoria do governo na tarde de hoje, mas não obtivemos resposta.